Está começando o Store Talks Política, onde trazemos especialistas pré-candidatos para debater, trazer um conteúdo para ajudar você, aí do outro lado, a escolher melhores candidatos nas próximas eleições, principalmente as municipais que estão chegando. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. Para você que nos acompanha, não esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar, xinga a gente aqui nos comentários. O importante é o engajamento. E apresentando o nosso convidado, Vinícius Benato, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, é isso? Falei certo? Isso mesmo, Felipe. Obrigado pelo convite, Benato. À disposição, tá bom? Fazer um papo descontraído aí, trazer bastante conteúdo, acompanhado do nosso Café Govone. O Café Govone é um café selecionado, grãos especiais, com aquela torra ideal para extrair os melhores sabores de um bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Quer experimentar? Entre em contato com a gente, manda um direct no Instagram, uma mensagem aí no YouTube, marca um horário, vem conhecer o estúdio, bater um papo, tomar um Café Govone com a gente. Vinícius, A palavra é sua. a palavra é sua. Conta um pouquinho aí Bom, antes de mais nada, você está como pré-candidato a prefeito de Piracicaba pelo PCB, isso mesmo? exato. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Obrigado por estar abrindo esse espaço aqui para a gente conversar essa noite. Sim, eu sou pré-candidato a prefeito aqui de Piracicaba pelo Partido Comunista Brasileiro. Até interessante já de a gente abrir falando sobre isso, né? Porque para a gente, enquanto comunista, um objetivo estratégico aí de superar a ordem capitalista, né? E colocar um novo modo de produção, seja mais justo aí para todas as pessoas, todos os trabalhadores desse país. A gente enxerga as eleições aí simplesmente como uma tarefa para nos ajudar a atingir esse objetivo, né? Enquanto tarefa, me foi designado pelo partido aqui em Piracicaba. Não é uma coisa que eu cheguei lá e falei, eu quero ser prefeito e tal. Se juntou todos os camaradas, a gente senta numa mesa, a gente traz as pessoas com as quais a gente milita junto e tira democraticamente ali entre nós quem está mais apto aí, tanto de tempo de militância, quanto de confiança, quanto de capacidade, quanto de disponibilidade também, né? Porque a gente sabe que assumir essa postura aqui, né, de pré-candidato, principalmente para um partido comunista, numa cidade que tende a ser reacionária como Piracicaba, é também colocar um alvo nas costas aí, né? Então a gente está ciente dessa situação, mas entendemos que é uma tarefa necessária para que a gente possa avançar aí na nossa luta. Legal. É o primeiro cargo que você vai concorrer? O primeiro cargo que eu vou concorrer, Cleiton, na verdade, eu nem esperava que isso ia acontecer, né? A gente participa das eleições aí, como eu disse, com uma tarefa que nos ajuda a avançar a consciência de classe da nossa população, mas obviamente que a gente não está entrando para perder, a gente quer participar de igual para igual, não temos o mesmo dinheiro aí para campanha, né? Na verdade não temos nada, não temos aí toda uma estrutura partidária, né, que é característica dos partidos burgueses, mas a gente está entrando com um trabalho sério, todos os militantes estão muito comprometidos e tenho certeza que se a gente participar e ganhar dessas eleições, faremos o melhor para essa cidade dentro do que a gente entende que a nossa classe precisa. Hoje tem alguém na Câmara dos Vereadores que seja do partido? Não, Stores, é até uma questão engraçada isso, a gente não tem nenhum vereador, nenhum deputado, não só aqui no estado de São Paulo, né, em Piracicaba, a gente não tem no Brasil inteiro. O que acontece com o Partido Comunista Brasileiro, como você deve imaginar, foi muito perseguido aqui no Brasil. A maior parte da história do partido é na ilegalidade, né? O partido ele agia clandestinamente e esse período... Conte mais. Esse período que a gente não está na ilegalidade, foram períodos conturbados também, fomos perseguidos, teve instabilidades internas no partido que a gente só conseguiu superar mais recentemente para poder voltar a ter uma estratégia em que todos os militantes estejam seguindo para o mesmo caminho, né, que é o caminho da Revolução Brasileira. Eu acho muito surreal, porque como que é a visão do Partido Comunista, assim? Talvez eu não vá nem entrar em propostas assim, para a cidade. Podemos eu tô falar. muito curioso. Acho que a gente pode... fazer um mix nessa... A gente vai fazendo um mix e a gente vai trazendo o que a gente espera, assim, a longo prazo, né, o que a gente espera aqui para curto prazo, enquanto prefeito, inclusive. O que a gente entende, Cleiton, é que esse jogo não foi feito para nós jogar. O jogo das eleições, o jogo do que a gente chama de democracia burguesa. A gente chama de democracia burguesa por quê? É um Estado constituído. Esse Estado ele não está constituído para ordenar a sociedade, para ordenar os trabalhadores, para trazer igualdade para a gente, né, de condições, de oportunidades. Ele está organizado justamente para garantir o poder de quem fundou esse Estado. Então, como que ele garante isso? Garantindo a propriedade privada e tendo o monopólio da força. Então, só o Estado pode ter exército, só o Estado pode ter polícia, só o Estado pode ter todas essas situações, justamente para garantir a propriedade privada, principalmente aí a propriedade privada dos
dos meios de produção, e esses meios de produção que são as fábricas, são os bancos, são as fazendas, são todas as estruturas aí nas quais a gente vai trabalhar e vende a nossa força de trabalho. O Estado garante essa propriedade privada dos meios de produção para essa classe que é dona dos meios de produção, que é a burguesia, e através dessa condição de proprietário dos meios de produção, eles acumulam muito poder econômico, e com esse poder econômico, muito poder político. Então acontece quando a gente chega na democracia burguesa, que a gente aprende desde criança, que é só a gente se colocar ali, se eleger e eventualmente ir colocando as nossas pautas nas casas legislativas, né, no poder executivo, ou até que os nossos aí participem do judiciário e exerçam uma justiça mais justa para com o nosso povo, né? A gente percebe aqui, enquanto comunista, que essa estrutura ela não foi feita para a gente participar, não foi feita não estou falando a gente comunista, tá? Estou falando para a gente povo. Para nós participarmos dessa estrutura, a gente precisa se aliar aí, se filiar normalmente num partido que já está todo estruturado e todo interligado em todos os interesses dessa classe que domina o Estado, que é a classe burguesa. Então entendemos aí que não se pode, através do processo democrático burguês, atingir os objetivos da nossa classe. Quais são os objetivos da nossa classe? Os objetivos da nossa classe enquanto trabalhador é que o fruto do produto do nosso trabalho não seja alienado de nós. O fruto do produto do nosso trabalho fique todo para nós que somos trabalhadores. Então a gente vai lá, produz numa fábrica, aquele produto ele vira uma mercadoria, essa mercadoria ela chega no consumidor final, esse consumidor final compra, aquele valor que é o faturamento do burguês, ele vai pagar uma parte para nós em salário, uma parte ele vai pagar em imposto, uma parte ele vai pagar em contas, em reposição do maquinário dele e tudo mais, uma parte ele vai se apropriar em lucro. A gente defende que não se tem essa parte que é se apropriada em lucro, que todo o fruto do trabalho seja apropriado pelos próprios trabalhadores. E aí, lógico, né, a gente está falando de um sistema super complexo, a gente não precisa reduzir isso a uma forma de tipo de cooperativa que cada um recebe exatamente o que produz, mas pensando numa forma de país, todo mundo tem acesso à riqueza socialmente produzida, né? Todo o conjunto das riquezas produzidas. Então, acesso a transporte, acesso à moradia, acesso, enfim, combustível, vestimenta, alimentação saudável, de qualidade, né, que esteja realmente sendo pensada pros e para as trabalhadoras desse país, né, e não apenas uma forma de lucrar em cima desse tipo de mercado. Quando você fala assim desse acesso, ele seria um acesso igualitário para todos, ou que todos tenham acesso efetivamente, independente se é na mesma proporção? Você recebe um terço, ele recebe um terço, recebe um terço. Então, Felipe, tem muito futurólogo, tá? Por aí. Não, mas o ideal, assim, o que vocês O ideal é a gente resume num lema que é trabalhar todos, trabalhar menos, produzir o necessário e dividir a produção. Acho que esse lema é autoexplicativo, a gente não quer que ninguém fique sem trabalhar, a não ser que não pode trabalhar, né? Crianças, idosos, pessoas com deficiência, ou às vezes até pode em alguma coisa que ele tenha uma aptidão para fazer, mas se não puder, a gente não é uma questão obrigar pessoas que não conseguem trabalhar. Se trabalhar todos, trabalhar menos, porque se esses 40% dos trabalhadores aí brasileiros estão ou desempregados, ou na informalidade, ou desalentados, estivessem trabalhando, todo mundo poderia trabalhar menos. Produzir o necessário, que é uma coisa relativa não ter uma superprodução, que é só visando o lucro, produzir só o necessário, porque a gente precisa viver. A gente não precisaria, por exemplo, produzir mais comida do que a gente consome. A gente não precisaria, por exemplo, produzir mais soja, mais gado. Então, mais computador, mais celular, mais um monte de coisa que a gente produz hoje, que é voltado para atingir o lucro, a gente não precisaria se a gente tivesse o controle dessa produção, pudesse planificar essa produção. Então, a gente defende que seja produzido só o necessário e, obviamente, que isso impacta em questões ambientais aí, né, que são candentes no mundo de hoje, né? Esteja vista aí o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com certeza um impacto direto aí da ação humana, principalmente da ação humana que é voltada aí para o lucro das grandes empresas, né, dos grandes empresários, inclusive gringos aí que exploram todo o nosso território, deixam um saldo de destruição no nosso meio ambiente, um saldo de superexploração sobre os nossos trabalhadores e muito pouco devolvem para a gente, né, como solução. Produzir o necessário engloba toda essa questão que é do trabalho, o meio ambiente, da nossa dignidade de vida e o nosso consumo. E dividir a produção
é realmente a gente ter o fruto do nosso trabalho, a gente poder escolher como que a gente vai fazer chegar esse fruto do trabalho nas pessoas. E aí, as premissas para que a gente chegue nesse lugar são que o povo esteja organizado de baixo para cima. O trabalho de um militante comunista aí, para quem quer entender o que significa isso, é organizar a sociedade de baixo para cima. A gente está nas associações de bairro, nas comunidades, nas favelas, nos bairros, estamos nos sindicatos, em todos os lugares onde os trabalhadores brasileiros se organizam, para que nesse eventual lugar onde a gente quer chegar, que é a superação do modo de produção que a gente está, essas próprias organizações tenham aptidão aí política e de gestão para poder fazer essa divisão tanto do trabalho quanto da riqueza. Cara, isso é muito complexo, né? Eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente fala de sindicato, eu peguei pouco situações de sindicato, mas meu irmão comenta o seguinte: ele trabalhava em usina de cana. Então ele falava assim: Cleito, é muito estranho, porque quando eu comecei, o sindicato nem entrava na usina para discutir reforma salarial, para debater melhores condições, ele nem entrava. Era uma briga tão ferrenha que o dono da empresa não deixava o pessoal do sindicato entrar. Então o pessoal do sindicato ficava no pátio externo, no estacionamento, e nas trocas de turno eles tinham ali 10, 20 minutinhos para conversar com a gente, do que eles iam propor de reajuste e tudo mais. Foi isso durou, ele ficou quase 30 anos na empresa. Isso durou por uns 20 anos, ou 15 anos, ele falou, metade. Nos últimos tempos, já não tinha. O presidente do sindicato, os diretores, eles entravam, eles eram recebidos pela diretoria da indústria e já não tinha essa conversa com a gente. A conversa era assim: a gente conseguiu o reajuste pela inflação. E não tinha mais conversa. Então você olhava e falava, quando eles conseguiram, eles organizaram um pouquinho a base, mas em algum momento eles passaram a negociar direto com os patrões, vamos dizer assim, pensando na visão da burguesia, e aí eles, o que saía lá dentro ninguém mais sabia, porque os acordo por fora. Era um acordo meio assim, de 4 paredes. A inflação deu 7, anuncia 7,5% para eles e me dá 2%. Ou senão eu vou fazer bagunça, vou fazer greve, E aí o dono fala assim, beleza, você ia me pedir 10 lá fora, então tá aqui os seus 2 e não me enche o saco. Eu entendo, Cleiton. Acho que é complexo, né? É complexo. Eu acho que a gente, para todo mundo que está assistindo, que a gente tem que pensar que o sindicato, ele é um instrumento. Ele é um instrumento da categoria, de cada categoria específica, e todos os sindicatos são um instrumento da nossa classe para exigir aí as pautas que são da nossa classe, né? Aumento de salário, diminuição da carga de trabalho, pagamento de hora extras, férias, minerado, todas as coisas que a gente precisa como trabalhador, a gente sabe que a gente precisa. Mas, infelizmente, esses instrumentos, eles já têm um histórico no Brasil, assim, muito longo, desde que eles foram criados, né? Em países que tiveram uma história de maior combatividade, assim, dos trabalhadores, no sentido de forçar a burguesia, né? No sentido de equilibrar a correlação de forças entre trabalhadores e burgueses. Tem países que formaram sindicatos que foram historicamente de luta. Os sindicatos no Brasil, eles foram formados todos na época do Getúlio Vargas e tal. Ele foi quase que uma concessão da burguesia para que os trabalhadores não se organizassem por si só e eles tivessem controle sobre esse sindicato. Então esse caldo aí, a gente ainda vive dele, sabe? Os sindicatos nossos deveriam ser um instrumento mais de combate, mas eventualmente eles caem na mão dessa galera que a gente chama de pelego. O que é o pelego? O pelego é o traidor de classe. É o cara que a categoria confia a ele aquele mandato para que ele represente a categoria, para que ele chame a categoria para fazer greve quando necessário, que ele seja combativo, que ele não arrede o pé, inclusive garante um monte de situações de estabilidade para essa pessoa, né, e para as pessoas que estão em volta dela. E aí chega na hora, ele faz isso que você falou, sentar dentro de uma sala aí entre 4 paredes com o burguês, negociar, sair numa situação que não é a situação que os trabalhadores daquela categoria queriam. Então, o que eu queria deixar aí como mensagem é que a gente pense o sindicato como instrumento. Se ele não está servindo como instrumento da categoria, responsabilidade é nossa fazer servir. Não estou falando nossa comunista só. A gente vai fazer enquanto sociedade. Enquanto sociedade, a gente precisa fazer esse sindicato cumprir. Se ele não está cumprindo, vamos montar chapa contrária, vamos concorrer, vamos fazer o que tem que ser feito. Porque desse jeito que está, realmente, a sua crítica ela tem fundamento e é uma coisa que todo trabalhador brasileiro sente, né, quando se fala de sindicato. Então não é uma coisa que está alheia ao sentimento geral, à percepção geral dos trabalhadores, mas é uma coisa que a gente tem que arrumar, e acho que arrumar começando por aí, né, entendendo o que significa e tomando parte nesse processo aí. Você acha que
nesses últimos tempos aí que acabou tendo essa não obrigatoriedade dos sindicatos, dos funcionários aderirem aos sindicatos, essa evasão em massa pode ser um reflexo disso, de insatisfação por conta disso, ou simplesmente porque o cara não quer mais ter que pagar porque não faz sentido eu pagar um sindicato? Acho que ele sim. Ele pensa no bolso dele e não no retorno que ele efetivamente poderia ter. Não sei se você entendeu a pergunta. Entendo. Eu acho que assim, Felipe, muito pouco, né, o valor, a contribuição sindical comparado com o salário. Mas para quem não recebe nada, um pouco é muito. Não, sim, mas eu acho que não é essa a grande questão, sabe? Porque tem coisas mais simples, assim, que as pessoas contribuem quando vê o resultado, né? Então, às vezes você vê gente que tem realmente uma renda muito apertada, está numa situação difícil, mas ainda colabora com uma coisa ou outra, um hospital de câncer, uma ajuda para pai, uma coisa. Então, tipo, acho que não é tanto um problema das pessoas despenderem do seu dinheiro, né? Que é fruto do esforço do seu trabalho. Mas acho que mais uma questão de não se sentir representado mesmo. E essa reforma que foi durante o governo Temer, que foi um ataque ao sindicalismo, com certeza escancarou essa situação, escancarou a insatisfação dos trabalhadores em relação aos sindicatos. A gente precisa urgentemente colocar uma nova forma de organização sindical, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, ele tem uma corrente sindical que chama Unidade Classista. A Unidade Classista ela serve justamente para construir sindicatos combativos aqui. A gente está em alguns sindicatos aqui no estado de São Paulo, em vários outros aí do Brasil afora. Então a intenção é isso, é voltar aos sindicatos a cumprirem a sua função de classe, fazer o que eles deveriam estar fazendo. Defender a classe. Exato. Quando eu tenho uma dificuldade de entender algumas coisas quando a gente fala de comunismo, que é, por exemplo, você fala assim, a classe burguesa. Muitas vezes o PT, principalmente, vou falar do PT porque ele é o que tem mais destaque na esquerda, né? Mesmo que a gente tenha, talvez, divergência de entender se ele é de esquerda ou não. O que eu não consigo dimensionar essa questão do burguês é quem é o burguês de fato. Porque quando a gente fala do empresariado, às vezes o PT vai lá, não, porque o empresário está faturando muito, só quer lucro. Fala, tá, mas qual empresário você está falando? Pequeno, porque é um leque monstruoso. Tem o pequeno, o médio, o grande e as grandes corporações. 95% vai desses pequenos e médios. E aí, quando a gente fala dessa guerra de classe, eu vou entrar nesse debate com o pequeno, com a padaria da esquina, como que é isso? O cara que é empreendedor individual. Eu adorei que você entrou nessa situação, porque eu tinha visto um pouquinho do podcast e imaginei que você ia falar sobre isso. É o seguinte, Cleiton, falar que existe burguesia e proletariado não significa que não existam outras classes intermediárias. E falar de burguesia, a gente não está falando de uma pessoa só, apesar de às vezes ter um ou outro que é um burguês realmente, mas a gente está falando de uma classe que defende interesses de classe. Então quem são os burgueses? Os burgueses aqui no Brasil saiu na Forbes aí ultimamente, tem 270 só. 270 pessoas são bilionários, donos de conglomerados de empresas aí. Desses 270, só 70 são brasileiros. São 200 gringos aí que tem negócio aqui, fica arrancando um monte de grana, de riqueza, de trabalho aí do Brasil. E quem são os trabalhadores? Os trabalhadores é todo mundo que tem que vender a sua força de trabalho para poder sobreviver, para poder reproduzir essa mercadoria que ele vai vender no dia seguinte, que é a força de trabalho. Então, só tem essa opção na vida dele, não tem mais nada para vender. Então, ele vai lá todo dia, se expõe no mercado de trabalho, vende a força de trabalho dele, ganha um salário relativo às horas que ele trabalhou, e com isso ele reproduz a vida dele, paga aluguel, paga todas as coisas que ele precisa pagar, e no outro dia ele está disposto lá de novo para trabalhar. Entre essas duas classes, né, quem produz a riqueza, quem explora e oprime quem produz a riqueza, existe muito intermediário de classe, assim, muitos setores intermediários de classe. Um dos grandes setores aí que estão nesse meio, a gente chama de pequena burguesia. A pequena burguesia vai ser todos esses empresários aí, que não são os grandes empresários, né? O termo empresário é muito ruim para categorizar na luta de classe, porque a gente não consegue medir quem é inimigo ou não é inimigo, né? Porque existe uma questão, o burguês... E o que define ser inimigo ou amigo? Eu vou explicar. O burguês ele tem interesse antagônico à classe trabalhadora. O que significa isso? Significa que para que ele lucre mais, ele precisa que a classe trabalhadora receba menos. Ele não pode gastar menos na fábrica, ele não pode gastar menos no material, na matéria-prima, dificilmente vai conseguir gastar menos na energia, dificilmente gastar menos na água, no transporte, em todas as coisas que são valores de mercado, valores que estão ali colocados preços que estão colocados pela lei da oferta e da demanda. Só que eventualmente eles mexem nisso, né? Eles conseguem subsídio de governo, eles conseguem, enfim, isenções para água, para não sei o quê. Mas aonde eles conseguem aumentar a taxa de lucro deles é justamente diminuindo a quantidade que eles pagam em salário. E assim, você tem o capital constante, que é todas essas coisas que eu te falei, o capital variável, que é a força de trabalho, onde eles têm que pagar. Então, o que eles colocam aí como objetivo de classe? O objetivo de classe, eles falam,
A gente vai achatar os salários das pessoas. Esse achatamento de salário vai garantir que a gente aumente a margem de lucro. Só que isso gera um problema que é intrínseco desse sistema, que é quando você abaixa os salários das pessoas, e abaixa através de lobby no Congresso, abaixa através de um monte de situações, quando você abaixa os salários das pessoas ou diminui a quantidade de pessoas empregadas, né? Ou seja, a massa de trabalhadores que tem renda para consumir, você diminui a demanda. Quando você diminui a demanda, o próprio burguês que está investindo na produção, ele vai falar, porra, se eu investir de novo tudo isso, ou mais do que isso, para a produção, quem que vai comprar minha produção, se não tem gente com renda para comprar? Então ele mesmo começa a desinvestir na produção, começa a investir no capital especulativo, começa a comprar tesouro direto, começa a comprar esses tipos de garantia aí de renda passiva, que ele vai ter certeza que o capital dele vai estar assegurado, até que seja um momento bom de investir de novo na produção. E aí quando ele diminui aí a renda dos trabalhadores, quando ele diminui o número de empregados, né, de propósito, né, para que aumente a margem de lucro, ele cria essa situação que é esse monte de desempregado, desalentado e tal, que a gente chama de exército industrial de reserva. O que é o exército industrial de reserva? É toda essa massa de trabalhadores que, ao não ter acesso à renda, eles aceitam trabalhar no lugar de qualquer trabalhador que esteja empregado, às vezes até por menos do que aquele trabalhador que está empregado. Porque ele precisa comer, precisa pagar as contas. Então vira do lado de lá eles estão pensando no lucro. Do lado de cá é uma crueldade tamanha, assim, que fica um comendo o outro até, sabe? Fica uma coisa que incentiva a nossa desunião e não a nossa união enquanto classe. Então ela tem uma dupla função aí, né? A função de aumentar o lucro e uma função disciplinadora com a classe, assim. De manter, ó, você não quer, vai ter quem queira, vocês fiquem todos inimigos uns dos outros, e vocês são todos concorrentes, e cada um é um indivíduo aí que deveria estar olhando para o próprio umbigo e não para a coletividade. A gente conversou com o pessoal de direita que fala também da questão do coletivo, né? Sim. É muito estranho isso, do senso de comunidade, porque tá todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa, só que de caminhos diferentes. Caminhos diferentes. O objetivo é sempre o mesmo, de caminhos diferentes. Caminhos diferentes. Ficou meio confuso. Mas aí eu acho que eu queria só completar sobre aquela pergunta. Pode concluir. Então vai ter a burguesia, que é realmente essa classe que é antagônica aos nossos interesses, e aqui eu acho que posso falar com segurança que é antagônica de todos nós aqui nessa sala, mas temos aí classes intermediárias. Então uma dessas classes intermediárias é o que a gente chama de pequena burguesia. A pequena burguesia ou ela é detentora de um pequeno meio de produção, como uma padaria, uma oficina, alguma coisa assim, ou só uma prestadora de serviço, em que ela contrata um monte de funcionário e faz acontecer aquele serviço. Ela só é interessante para a burguesia enquanto a burguesia não consegue oferecer esse contato final entre o consumidor e o que ela faz, né? Então, por exemplo, se a padaria, né? Vamos pensar em todo o processo produtivo da padaria. Começa desde a plantação do trigo, do gado para virar as coisas que vão no meio do pão, o trigo para virar o pão, todo o processo aí de transporte para chegar nas padarias. E o pequeno burguês que é dono da padaria, ele só é dono de um estabelecimento. Ele só pode ser dono desse estabelecimento porque para a classe burguesa é interessante que a mercadoria que eles criaram, que eles não, né, que os trabalhadores criaram, mas dentro dos meios de produção dele, chegue no consumidor final. As pessoas não vão comer trigo puro, elas têm que comer pão. Então precisam dessa figura do pequeno burguês para que aquilo se torne uma mercadoria e feche o ciclo, a acumulação do capital. Só que olha que interessante. O pequeno burguês ele tem uma situação de classe muito peculiar, porque ele imagina que os interesses dele são os mesmos do burguês. Porque normalmente quem deixou ele ascender enquanto pequeno burguês, quem permitiu a ele, foi uma fração da burguesia. Alguma parte ali da burguesia falou, não, eu te dou crédito para abrir sua padaria, eu te dou um incentivo, eu ajudo e tal, não sei o quê. E, lógico, fruto de muito trabalho do cara, da família dele, de todas as pessoas que trabalham junto, ele se torna lá um pequeno burguês. Mas o interessante é que todo pequeno burguês ele só tem dois destinos dentro do capitalismo. Ou ele se torna burguês, que é a cada 1 milhão, ou ele volta a se tornar proletário. Quando que ele volta a se tornar proletário? A burguesia não precisa mais dele para fechar esse ciclo de acumulação. Então, usando o próprio exemplo da padaria, o que é hoje essa rede Oxo, por exemplo, que foi criada aí, abriu mais de 5 mil lojas aí no Brasil. Uma rede de padaria, de conveniência, que foi abriram milhares de lojas na frente de todas as padarias, com um preço mais competitivo, inclusive, que as padarias. E quem que pode fazer isso? Quem tem a capacidade, o poder político e econômico para fazer uma coisa dessa? Só um burguês, né? Quem fez isso é o Rubens Ometo, aqui em Piracicaba, que é o dono da Raizen, dono da Rumo, que é uma das maiores transportadoras aqui do Brasil, né, de trem. Então, acordou num belo dia, tinha aquelas monte de startup que ele banca para ver quem tem uma ideia genial para ele investir dinheiro. Descobriram lá que, todo esse lucro que está sendo gerado entre todas as padarias e todas as conveniências, está ficando
na mão desse pequeno burguês, daquele outro pequeno burguês. E se a gente fizer a nossa, a minha, né, a minha do Rubens Ometo, se eu fizer a minha, em vez de todo mundo estar pegando uma fatiazinha desse lucro, eu morder todo ele. Aí, o pequeno burguês que achou que tinha os interesses alinhados à burguesia, toma, ele não tem mais interesses alinhados, e aí um Osho, por exemplo, vai fazer todo aquele processo que vocês devem conhecer, de dumping, por exemplo, que é cobrar, que é o que os supermercados maiores faziam com os mercadinhos aqui na cidade, que é cobrar preços bem menores do que os de mercado, ou que dificultem bem a margem de lucro ali das padarias, até que elas não aguentem mais e fechem. A tendência é acontecer isso, sabe? Vai ficar só as gourmets, que o pessoal gosta muito de consumir e tal, vai acabar sobrando. O resto, a tendência é que vire todo esse tipo de rede. Tipo de rede, inclusive, que tende a ter uma força de trabalho ali bem mais explorada, né? No sentido de que se extrai muito mais lucro dessa força de trabalho, com muito mais carga horária, com muito menos direito trabalhista e tudo mais, do que os trabalhadores aí de uma pequena burguesia. Então, o que eu queria deixar é, pequena burguesia, pequeno burguês. Seus interesses não são os mesmos do burguês. Um dia vocês vão tomar por causa disso. Vocês têm que entender, se você tem uma oficina, se você tem uma padaria, se tem um escritório de qualquer coisa, você não é burguês. Não é burguês porque você tem um carro que custa 100 mil reais, 200 mil reais. Isso não é burguesia. E a burguesia é quem é detentor dos meios de produção. Esses são os nossos inimigos de classe. Inimigo de classe de 99,9% da população brasileira. Se a gente conseguir entender isso, fica mais fácil a gente se juntar aí para derrubar essa questão. Mas aí é bem complexo isso, né? Porque, por exemplo, eu sou um pequeno burguês, você também sou um pequeno burguês. Eu tenho um escritório de contabilidade, o Felipe tem a representação comercial dele. A gente fica nessa situação porque você fala pra mim assim, Cleito, te expliquei tudo isso aqui. Eu falo, tá, legal, e aí? Você fala, agora a gente vai pra uma guerra. Eu falo, não, eu não quero não. Porque o meu problema com o comunismo, eu acho muito bonito a tese, muito legal. O problema é o caminho. Então, quando você fala de todo esse processo, você está me vendendo aí o comunismo, você acredita então numa revolução armada, que é o único caminho. Porque eu não tenho como convencer 99% da população a fazer isso, cara. Eu não consigo convencer o pessoal do meu bairro. Acordar casa, né? Eu não mando na minha casa. Como que é esse processo? Tá. Aqui não, viu, Abinho? Não vou falar disso, não. A agência de inteligência brasileira, né? Fica louco pra gente falar disso. Mas, enfim, sim, acreditamos que o processo tem que ser uma revolução. A questão de se armar ou não é. Cabe aos comunistas decidirem, cabe à população que vai estar junto, organizada com os comunistas, decidir no momento que for atacada e tudo mais. A intenção não é colocar ninguém contra a parede, a intenção é que a sociedade organizada, desde as bases, ela consiga colocar suas demandas aí, seja por greve, seja por fechamento de rodovia, seja por qual meio for necessário para que se imponha a vontade das bases sobre a vontade de uma minoria que hoje manda na gente, e aí... Mesmo que sejam meios ilegais? Assim, não vou defender isso aqui, né? Mas acho que a questão do processo revolucionário, isso é uma coisa bem interessante, Cleiton, que você falou, eu não sou a favor da guerra, isso me dá medo e tal. Eu também não sou. O Caio não é, a gente não é a favor da guerra, a gente é a favor da paz. A questão é que a gente está em guerra. Está em guerra, todo mundo nas periferias aqui de Piracicaba estão sofrendo aí situações análogas a essas que a gente vê na TV sobre países que estão em miséria absoluta, né? Como vários países aí da África, como vários países da Ásia e tudo mais. Então, tem aqui do nosso lado situações análogas a isso, com esgoto a céu aberto, com situações precárias de moradia, com muita insegurança alimentar, enfim, carências dos mais vários tipos aí que acabam refletindo em outros problemas ainda que afetam até quem não está passando por isso, né? Como a violência, como toda uma questão que acontece com a gente. Mas o que eu queria deixar, Cleiton, é que o processo revolucionário não vai ser nós que vai escolher. A gente está aqui para guiar, para ajudar, para construir junto. Se nesse meio desse processo, se você estiver lá junto, a gente falar, mano, a gente vai pro pau? A gente vai pro pau junto. Agora, se a gente falar, não, é hora de recuar, é hora de a gente pensar bem, tal, vamos recuar e pensar bem. Mas o importante é que a gente tenha firmeza com o objetivo estratégico, que é realmente tirar o país, o Estado brasileiro, das mãos de uma classe muito minoritária que explora e oprime a gente, passar o controle desse Estado para a classe majoritária, que é a classe dos trabalhadores, para que daí para frente ela possa fazer esse processo aí de transição entre o capitalismo, que é o que a gente vive hoje, inclusive um capitalismo dependente aí, né, dos países nos Estados Unidos e Europa, e partir para uma economia aí que seja baseada em um modo de produção que não
que não permita a exploração do homem pelo homem, nem a opressão do homem pelo homem. Então, a pergunta é, vai acontecer guerra? Vai não acontecer guerra? Eu não sou futurólogo, eu não vou falar nada disso. Eu defendo radicalmente que tem que ser feito. Agora, quem vai decidir isso vai ser o povo organizado, e a gente está disposto a organizar. Eu acho que a gente não vai decidir isso, não. Eu tenho um problema com essa teoria que somos todos seres humanos. Seres humanos têm muitas falhas. Existe não uma massa, mas existem aqueles que se sobressaem por desejo de poder e ganância, né? E aí tem outros exemplos aí de comunismos que foram tentados ser implantados no mundo e é o que aconteceu. Existe um super poderoso que domina todo o restante. Você acha que existe uma maneira de evitar que isso aconteça, onde uma classe ou uma pessoa, uma pequena massa, volte a dominar como uma burguesia, como você diz, domina o país? Vamos falar em termos de Brasil, vamos falar em termos de mundo. É interessante, Felipe. Aconteceu, tá, já isso. É o que temos de exemplo até hoje, pelo menos. Eu, por exemplo, defendo, e acho que a grande maioria de todos os meus camaradas aí no partido, defendem todas as experiências socialistas, né? A gente defende porque defendemos que o pior socialismo melhora que o melhor capitalismo, sobre todas as formas. Desculpa, mas me espanta. Espanta, mas a gente pode falar sobre isso também, não tem problema. A miséria impera nesses lugares. Mas impera em muito... Generalizada para todos. Menos a classe dominante. A miséria só não impera não concordo com essa premissa, Felipe. A miséria só não impera em todos os países capitalistas, porque nesses países que a gente considera desenvolvidos, que são os países da centralidade do sistema, que é para onde flui todo o fluxo de riqueza do mundo, eles conseguem garantir uma condição melhor de vida para sua classe trabalhadora, justamente para sua classe trabalhadora não faça nenhum movimento que conteste o poder dessa classe dominante desses países. Então, vão ter países capitalistas que realmente a qualidade de vida é melhor, mas é melhor a custo de exploração e opressão de um monte de países do mundo, né? Que já foi em regime colonial, hoje num regime neocolonial aí, né, que você não precisa ter o controle estatal do negócio, mas aí o presidente é você que colocou, as bases militares do seu país estão lá, as suas empresas estão lá, então, tipo, acaba sendo quase que uma colônia do mesmo jeito. Então, todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, são todos países que são exemplos aí de grande desenvolvimento, de qualidade de vida em alguns sentidos e tudo mais, mas que só atingiram isso porque exploraram o resto do mundo inteiro. Nenhum país socialista nunca teve uma colônia. Nenhum país socialista oprimiu ou suprimiu a soberania de outro país. Inclusive, pelo contrário, defendem a soberania dos povos, defendem a criação de estados soberanos, em todas as convenções internacionais estão nessa posição. E o que acontece, por exemplo, na União Soviética, pessoal, que eu defendo a experiência, né, no final dela, depois ali da morte do Stalin, se configura ali nos setores hierarquicamente superiores ali do partido, que era um partido comunista também, uma galera pelega, igual essa galera pelega que tem nos sindicatos. E eles ficam com isso na mão. E o que eles fazem com isso? Eles fazem uma política de reabertura ao capitalismo, a glasnost perestroika, que é encabeçado ali pelo Gorbachev e tudo mais. Então eles fazem esse período aí, essas políticas, e o país ele vai lentamente aí voltando à integração ao sistema capitalista, né? Vai mudando o modo de produção dele de novo para o modo de produção capitalista. E o que acontece é que esses grandes generais, os grandes quadros aí que estão lá no partido, que era um monte de pelego, e deram golpes internos também, eles tomam um monte de riquezas que são públicas, que são do país, e viram novos burgueses. Hoje na Rússia, por exemplo, nesses países que eram da União Soviética, está cheio de burguês que era burocrata do antigo sistema, que destruiu o sistema da União Soviética justamente para ficar com essa riqueza. Mas isso já não prova uma falha no processo? Porque, em tese, se esse processo fosse bem estruturado, onde a maioria estivesse satisfeita, não teria espaço. Eu acho que é assim, Cleiton. O socialismo da União Soviética foi o primeiro no mundo. A gente não sabe como fazer socialismo, assim como os primeiros burgueses lá que fizeram a Revolução Francesa não sabiam como fazer capitalismo. Sim. Eles não sabiam o que ia substituir a monarquia, os impérios e tudo mais. Eles foram fazendo, foram se organizando, e a partir das demandas imediatas que eles iam tendo, eles iam colocando o que eles precisavam fazer o próximo passo. A gente não tinha nenhuma experiência de como era o socialismo. E aí pensando, né, o socialismo é esse período de transição entre o capitalismo e o comunismo, que é o horizonte que a gente quer chegar. Ninguém sabia como fazer. Ninguém sabia como organizar um partido, ninguém sabia como organizar a população se não for só para ganhar dinheiro, ninguém sabia como fazer nada disso. Planificar uma economia,
levar recursos dali para cá sem envolver a questão do lucro. A gente só aprendeu aí nos últimos 300 anos a como se organizar socialmente, e isso em todas as esferas da nossa vida, dentro do capitalismo. É quase impossível para a gente imaginar uma outra forma de se organizar, mesmo que isso seja uma fração muito pequena da história da humanidade. A gente viveu muito mais tempo como nômade, como caçador-coletor, como em um comunismo primitivo, por exemplo, que não é o que a gente defende, tá? A gente defende a superação do capitalismo e não retroceder. A gente defende aí o avanço. O que seria um comunismo primitivo? O comunismo primitivo era uma forma... Feudalismo da vida. Não, feudalismo já é uma sociedade de classe. O comunismo primitivo naquela época ainda em que os seres humanos não estavam organizados em sociedade de classe, éramos caçadores-coletores e tudo mais, e a gente não tinha ainda criado propriedade privada, por exemplo, a gente não tinha criado esse tipo de divisão, não tinha uma hierarquia que era de classe. Quem trabalha, todo mundo. Quem tem acesso às riquezas produzidas, todo mundo. Então, isso era o comunismo primitivo, né? Uma questão mais primordial aí da nossa história de humanidade, mas a partir do momento que a gente começou a cercar a área, plantar, fazer propriedade, não sei o que, papai, a gente começou a já pensar em como dividir essa sociedade em classes, né? E lógico que essas propriedades, elas não foram garantidas aí só por conversa, por diálogo, né? Elas foram garantidas através da força, através da imposição da força. Então, é assim, Cleiton, eu entendo que a gente tem que ter essa esperança de que dá para fazer de outro jeito, porque já foi feito de outro jeito, muito tempo da nossa história, foi feito de jeitos piores do que estão hoje, em vários sentidos. Hoje é pior em vários outros também, por exemplo, ambientalmente, por exemplo, na questão racial, um monte de coisa que é específico do nosso tempo, né? Mas racial a gente tá um pouco melhor, né? Tá um pouco melhor hoje em relação a 1950, por exemplo, que tinha apartheid nos Estados Unidos, né? Mas em Gaza, na Palestina, Israel está fazendo uma limpeza étnica. A gente está vendo a olhos nus uma limpeza étnica, o povo palestino sendo empurrado para uma praia ali que não tem quase mais espaço para ficar aquele tanto de gente, 2 milhões de pessoas, e as ameaças são de solução final, né? Solução final é um termo que aí os maiores racistas desse mundo, né? Os maiores, como que fala, eugenistas, eles já defenderam a solução final aí para os indígenas nos Estados Unidos, no Canadá, defenderam a solução final para os judeus ali na Alemanha, e agora uma mesma estirpe de gente, que não é nada a ver com a religião dele, é uma estirpe de gente que tem essa ânsia eugenista de pureza racial, está fazendo agora em Gaza. Então a questão a gente está melhor na questão racial, ou a gente só consegue engolir melhor essa conversa, sabe? Aqui no Brasil mesmo, vemos que a grande massa dos nossos trabalhadores que estão mais precarizados, mais explorados, que gastam mais horas do seu dia, estão trabalhando, quando indo e voltando a trabalhar, é a população negra. Por quê? Porque tem uma questão histórica nessa história, né? Eles foram escravizados aí pela maior parte do tempo da existência do nosso país. Todas as pessoas que estão vivas hoje são descendentes dessas pessoas que foram escravizadas de alguma forma. Possivelmente até nós, que sou branco, né, tem descendência indígena também. Temos algum traço disso por causa de muita história de miscigenação, mas a grande questão é que a grande massa dos trabalhadores são descendentes desses trabalhadores libertos, trabalhadores que se libertaram, né, não foram libertos, eles se libertaram com muita luta, com muito trabalho, muita organização, igual hoje a gente tenta se libertar do sistema capitalista. E aí essa galera, Cleiton, olha que coisa, né? Desde aquela época foram impedidos de ter acesso à cidade, acesso ao trabalho, acesso à renda, acesso a uma série de coisas que a gente precisa para ser um cidadão aí, né? Para gozar dos benefícios de viver em sociedade. A história do nosso país, né? Todos os nossos políticos, todos os nossos homens de liderança aí, homens e mulheres de liderança que passaram pelo país, ou não fizeram nada, ou ajudaram a piorar esse quadro, ou deram algumas migalhas para que se resolva essa situação. Então a gente não quer mais migalhas, sabe? A gente quer lutar pelo banquete. E o banquete, ele vai ser tomado por todos esses trabalhadores, inclusive negros e negras, inclusive indígenas, inclusive de todas as nossas etnias aí que são mais exploradas aqui no país. A intenção é que a gente se organize para que a gente tome esse banquete. Eu acho que se melhorar o capitalismo, tiver mais consumo, eles não vão fazer porra nenhuma. Porque se der um pouquinho a mais, ele vai ficar feliz. Quando eu olho pro ser humano, no fim da fritada, ele só quer consumir. Não quer, tipo assim, porque eu olho pra China, por exemplo. A China, ela tinha lá todo um problema, toda uma questão, e lá tá dominado pelo Partido Comunista, veio do imperialismo, todo esse domínio.
eles estavam sempre fodidos. Se você olha a estatística de renda per capita, IDH da China, era uma bosta, 50 anos atrás. Quando eles abriram o mercado, mesmo o Partido Comunista centralizando as decisões, agora melhorou tudo. Tá pensando até, tá cogitando passar aos Estados Unidos. Mas você olha para a China, tipo, ele não está aplicando o capitalismo em tudo, ele cercou um pedaço ali ele aplicou um livre mercado, e é dominado por um partido comunista. E aí quando você olha, por exemplo, os benefícios com o intuito de trazer dinheiro para o país. O intuito dele era trazer dinheiro para o país. Ele entendeu a regra capitalista e falou, tá, entendi como funciona, vou trazer para cá. Quando você olha hoje para a China, por exemplo, eles têm muito menos direito trabalhista que nós, brasileiros. Então, assim, eu fico me perguntando, cara, será que a gente consegue? E você não pode discordar. E você tem esse problema também, tipo, o trabalhador lá está sendo mais explorado que o trabalhador brasileiro, por exemplo. E é um partido comunista no poder. Ele tem uma base teórica, teoricamente, a base teórica dele é a mesma do PCB, por exemplo. Parecido. São maoístas, né? Depois a gente... Tem uma vertente que aí é algo muito local. Mas a base teórica é marxista e tal. Então, Cleiton, primeiro que é o seguinte, né? Acho que para limpar o terreno. A China é um país milenar, um país que já existe, assim, 2000 anos, tal, tem muitos milhares de anos já de funcionalismo público, por exemplo, de forma organizativa do país e tudo mais, coisas que se perpetraram no período pós-revolução. E a gente tem que pensar aí que os 100 anos que antecederam a Revolução Comunista, foram 100 anos que eles chamam de 100 anos de humilhação. O povo chinês foi colonizado pela Inglaterra, através da Guerra do Ópio. O povo chinês foi colonizado pelos japoneses, suas mulheres foram estupradas, seus trabalhadores mortos, foram enviados para a fronte. Eles passaram pelas situações mais absurdas aí que a gente pode pensar. E o processo revolucionário foi um processo de luta nacional. A gente vai tirar esses colonizadores daqui, a gente vai tomar as rédeas do nosso próprio país com o nosso próprio povo. E aí as primeiras medidas que eles tomaram foi, vamos coletivizar as terras, por exemplo, mais de 90% da população é camponesa, então todo mundo vai trabalhar no campo, vamos dar terra para todo mundo, vamos garantir que está chegando insumo, maquinário, ferramenta, tal, para todo mundo. Lógico que isso gerou um problemaço, mas a questão não é o problema que está sendo gerado, a questão é que o problema que estava antes era muito pior. Era uma situação de miséria absoluta, assim, na maior parte da China. Então a situação que eles criaram dali para frente, beleza, tem terra, mas não tem ferramenta para plantar. Esse é um problema novo, a gente vai correr atrás dele para resolver. E pensando que a China tem todos esses milhares de anos, já faz parte da cultura chinesa, que é embebida em filósofos orientais e tudo mais, né, como Confúcio e tudo mais, ele já tem essa prática cultural de fazer as coisas mais a longo prazo. Então, o que significa fazer as coisas mais a longo prazo? O Partido Comunista Chinês entendeu que eles precisavam chegar no limite da produção tecnológica do mundo para que eles pudessem começar a colocar a música para tocar e não só ficar dançando a música que estava sendo tocada. Então esse projeto, essa estratégia de longo prazo, ela é amplamente definida nos congressos aí do partido, que saem as teses do partido. Essas coisas são documentos todos públicos, todo mundo pode ler. Se vocês querem entender o que o Partido Comunista Chinês pensa, tem lá as resoluções do último congresso do partido, que vai falar exatamente o que eles estão planejando, como que eles estão pensando isso. Seria um milindre, né, para falar assim. E a grande questão é que eu entendo que tem funcionado. Realmente, eles abriram zonas especiais dentro da China. Essas zonas especiais eles usaram para atrair o capital produtivo internacional para dentro do país, para explorar a mão de obra deles. Aí eles falavam para aquele monte de camponês, se quiserem trabalhar na cidade, lá nessa zona especial, podem ir, lá vai ser empresa americana ou inglês, ou não sei o que, e a gente não vai ter gerência sobre isso. Vocês vão se ferrar lá na mão deles. Aí eles ganhavam centavos, trabalhavam várias horas por dia, né, muito mais do que um ser humano aguenta trabalhar, e realmente sofreram muito com isso. O objetivo estratégico para o país, copiar essa produção gringa dentro do país. Então, depois de um tempo que o cara estava lá dentro da fábrica, já virou engenheiro, já aprendeu a fazer tudo mais, o que ele vai fazer? O que o partido vai fazer? O que o governo chinês vai fazer? Você vai voltar lá para sua cidadezinha onde só tem camponês, a gente vai abrir uma fábrica, faz a mesma coisa que esses gringos faziam aí. Você já é engenheiro, você já sabe fazer, chama os outros caras aí que também estão saindo da fábrica. A gente vai montar uma fábrica, todo mundo dessa cidade vai trabalhar aí, e aí a gente vai ter uma estatal, por exemplo.
Esse tipo de empresinha aí, que antes era camponesa e depois virou uma grande empresa de tecnologia, chama TVE, Township and Village Enterprises. Uma dessas aí, por exemplo, é a Xiaomi. É uma empresinha que surgiu dessas aí. Eles foram lá, trabalharam nas zonas especiais, aprenderam como fazia. Agora a gente vai fazer aqui a nossa própria. Em muitos casos desses aí, ela superou essa barreira tecnológica. O que prova que está dando certo, mesmo sendo governado pelo Partido Comunista, e tem realmente essas contradições que você colocou, de exploração e tudo mais, o que prova é que, por exemplo, a China tirou nos últimos 20 anos aí 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. Eles zeraram a extrema pobreza no país. Isso é um dado amplo. Zeraram a extrema pobreza. Isso é um fato real? Isso é um fato real. Na verdade, tenho minhas dúvidas. Isso é um fato real, pode procurar. Os dados da China não são confiáveis. É reconhecido pela ONU e pela Human Watch, que são fora de questionamentos, né, como institutos capitalistas, né. Mas eles zeraram a extrema pobreza lá, tiraram 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. Isso já é um dado alarmante, né? São 4 Brasis aí, são 2 Estados Unidos e meio que eles tiraram da extrema pobreza. E o que vem mostrando que está funcionando é que, beleza, o povo era extremamente explorado, tudo mais. E era muito explorado antes da Revolução também. Não é uma coisa que que os comunistas criaram. É uma situação conjuntural ali que estava posta. O estado natural do ser humano é pobreza. Você nasce pelado? Nasce pelado sem nada. Se não tiver nenhum sistema social organizado, você vai viver na selva. É verdade. Vai viver como os indígenas viviam. E aí, tipo, se você pegar de lá pra cá, a renda per capita deles aumentou, já é maior que a nossa. A produtividade deles é bem concentrada na então, mas aí é um fator. De fato, a renda per capita da China aumentou. Mas é o que eu quero dizer assim, tipo, quando a gente pensa de Brasil fazendo um comparativo, eles abriram o mercado. Então, eles foram lá na estratégia, o Brasil faz o inverso. Tá fechado. Ele fecha, tipo, ele é mais fechado que a China, por exemplo. E quando a gente fala de direito trabalhista, o Brasil tem muito mais do que o chinês. Então o chinês abriu mão do direito, por exemplo, trabalhista, pela sociedade. Melhorar um pouco a qualidade de vida. Por exemplo, hoje você vai contratar um funcionário no Brasil. O salário mínimo hoje é 1.400. Vamos trabalhar com o sistema pobreza. Né? Hoje o salário mínimo está 1.412. Esse cara custa, um pequeno empresário, 2.800. O cara podia ter 2 funcionários trabalhando em 2 turnos, mas ele não consegue porque o Estado morde 50% do custo. A China fez o inverso. A China falou, pô, não vou tirar direito nenhum, mas eu vou contratar 2. Eu não sei se é exatamente o inverso, porque lá a história do movimento trabalhista lá é diferente, se eu fosse colocar numa linha do tempo, assim, eu só vejo avanços para a classe trabalhadora na China. Só vejo avanços. Sim, eles aqui no Brasil, pelo contrário. Melhoraram a qualidade de vida. Não só porque eles não tinham nada. Exato, eles têm muito acesso. Você não tem nada. É o país que mais faz greve. É bastante. Não é só 1%, não. Melhora 1% por vez. Mas a questão aqui no Brasil não é por causa disso. Enfim, vamos colocar assim a coisa. A estrutura do negócio. A gente realmente tem esse problema para a pequena burguesia. Já tem uma margem de lucro achatada, normalmente. Assim, ó, eu falo para você por experiência própria. Tem muito empresário que ganha menos que a soma dos seus empregados. Eu entendo. Em padarias, em supermercadinho de bairro. Eu entendo isso. A margem do lucro para a pequena burguesia, normalmente ela já é achatada. Ela é achatada porque é uma condição do lugar de classe que ela está. Assim. Ela não tem meio de produção para poder decidir o quanto de margem de lucro que ela vai tirar do negócio. Ela não tem uma influência política suficiente para poder achatar os salários daqueles funcionários daquela categoria dela. Ela não tem quase nada disso. Ela só vai vivendo, comprando as coisas que estão no mercado e reproduzindo o capital dela. A questão do Estado brasileiro tributar tão fortemente aí o trabalho é justamente porque ele poderia, toda essa massa de imposto aí, essa massa de tributação, poderia estar cobrando de pessoas muito ricas, poderia estar cobrando de bilionários, de banqueiros, de um monte de gente, mas está escolhendo cobrar em cima do pequeno burguês, do consumidor, do trabalhador. Cobrando o consumo, você mata a população. E se escolhe isso justamente porque eles querem aumentar o exército industrial de reserva. Você lembra que eu estava falando para você? O exército industrial de reserva, quanto maior e mais radical, mais animalesco ele tiver, ou seja, mais necessidade as pessoas estiverem passando, mais vai forçar os salários para baixo. Uma questão de oferta e demanda. Então a pessoa vai se sujeitar cada vez a ganhar menos, às vezes até menos do que salário mínimo. Tem muita gente trabalhando por aí só para poder sobreviver. Esse tipo de tributação, como várias outras questões, não é só tributação, é todo um impedimento burocrático para que a gente atinja o pleno
emprego. Nós, comunistas, por exemplo, defendemos que a gente atinja o pleno emprego. Temos, inclusive, propostas para que aqui na cidade de Piracicaba a prefeitura seja empregadora última. A gente tem um monte de coisa para fazer, a gente tem saneamento básico para resolver, a gente tem escolas para construir, a gente tem professores que a gente precisa contratar mais, a gente tem casas para construir que a gente poderia estar usando multirões de pessoas que estão aí desempregadas para trabalhar. Milhares de problemas que, ao mesmo tempo que são um problema para a sociedade, são a solução para zerar o desemprego. E zerar o desemprego, gente, é a coisa que mais dá medo na burguesia. Zerar o desemprego é a coisa que mais dá medo na burguesia, porque a gente equaliza a correlação de forças. Hoje, eles estão pesadão aqui, forte pra caramba, e a gente tá levinho, sem nada. Aí, se a gente começa a diminuir o desemprego, a gente vai equalizando a correlação de forças. A gente começa a organizar sindicato, a gente vai ficando mais pesado. A gente começa a organizar a associação de moradores, a gente fica mais pesado. Até que uma hora, a gente tem mais força política que eles. Eu tô entendendo o que você tá falando, eu tô com ar aqui, porque você fez um link com outras pessoas que sentaram aqui de outros vertentes, falando a mesma coisa de outros aspectos, falando parecido, porque é muito louco isso, né, cara? A gente, se combinar direitinho, todo mundo dá certo. Eu acho que a maioria das pessoas, né, Cleiton, são trabalhadores, sentem essas dores. Porque quando você fala assim, pô, eu quero zerar o desemprego, o Partido Comunista tem essa visão também, e sentou aqui muitas pessoas à direita, e eu brinco assim, que se a gente conversar de forma mais sensata, a gente consegue encontrar mais... Todo mundo dá as mãos e chega no lugar... minimamente um pouco melhor. Porque, por exemplo, então o pessoal do Levanta aqui, eles falam a mesma coisa, de forma diferente. Um caminho diferente. O espectro bem à direita, do espectro completamente do outro lado. E aí eu fico olhando e falo, cara, mas qual é a dificuldade? A dificuldade é que, aí beleza, você é de direita, aí você entra num partido de direita. Eu entrei no PCB aqui em Piracicaba, decidimos entre nós, camaradas, todos os trabalhadores, quem que ia ser nosso candidato, quem que ia fazer as coisas. Você entra no partido de direita, quem que vai falar quem vai ser os candidatos? Quem manda? Quem manda é um cacique. Um cacique que tem dinheiro, que é mandado por outros caciques que têm dinheiro. O jogo da democracia burguesa, ele já conta com esses partidos de direita que vão estar lá só para fazer o lobby dos burgueses, só para fazer representar os interesses deles. Aí beleza, você fala que você é de direita, que você defende a família, que você defende não sei o que, não sei o que, não sei o que. Os seus partidos, meu amigo, não estão nem aí para essas coisas. Os partidos estão aí para defender burguês, para garantir o lucro desses burguês, não querem nem saber dos problemas da cidade, como vai resolver. Bom, pegue aí todos os mandatos aí que tiveram na cidade, de Barjas a Luciano Almeida, todos foram mandatos aí que muito pouco se importaram com a situação real da classe trabalhadora em Piracicaba e muito mais aí em fazer esse processo aí de precarização e destruição dos serviços públicos para poder privatizar e poder fazer esses contratos aí que não faria sentido eles existirem se a gente tivesse uma prefeitura autônoma, vamos dizer aí, com uma palavra que não serve para essa situação, mas se tiver em todas as prefeituras serve, com soberania material para fazer as coisas, né? Com máquinas. Agora eu vou ser o advogado do diabo. Mas o Barjas, em toda pesquisa, ele é amplamente o mais aceito. Uhum. E quem responde à pesquisa, majoritariamente, é a população pobre. Uhum. Você não entende que ele fez algo... Gente, eu critico o Barjas pra cacete, tá? Como ele disse, estou fazendo advogado do diabo. Só o disclaimer. Mas é isso, tipo, o Barjas, você fala que ele não fez nada pra população, mas quando você olha os números do Barjas, eles são muito eficientes. Eu tenho minhas críticas à pesquisa. E temos um episódio aí falando de pesquisa especificamente. Mas aí a população apoia, então não é um pouco... Contraditório? Acho extremamente contraditório, mas a questão não é a contradição. Primeiro que a gente tem muito pouca referência do que seria possível de fazer se não fosse esses caras que estão aí. Um monte de velho, branco, rico, tem todos os privilégios do mundo para decidirem sobre as coisas, para sentarem e falarem entre quatro paredes qual que vai ser o destino de toda a população. Primeiro que tem essa questão. A segunda questão que eu acho importantíssima é que a forma como a maioria das pessoas pensa sobre a coisa é determinada por uma superestrutura. Essa superestrutura a gente usa, né, no léxico marxista, mas ela existe na realidade, né? Em contraposição à infraestrutura. A infraestrutura são todas as questões materiais que a gente organiza na nossa sociedade, né? Os meios de produção, os nossos meios de transporte, as nossas infraestruturas de cidade mesmo, toda essa questão.
E as superestruturas são as estruturas que a gente cria enquanto ser humano na nossa cabeça e passa a validar elas como realidade e elas se tornam realidade. Então, a mídia é uma superestrutura, as redes sociais são superestruturas, a religião não na sua forma íntima, mas na sua forma como se apresenta ali na ponta final. Comandada aí por hierarquias e tudo mais, a superestrutura. Então, todas essas superestruturas que mexem com a nossa subjetividade, elas são de propriedade, vamos dizer assim, bem simplistamente falando, da mesma classe que domina a gente na infraestrutura. A classe que é dona dos meios de produção. Ela também vai ser dona das mídias, também vai ser dona das igrejas, né, dessas maiores aí, como tem lá Edir Macedo, Malafaia, não sei o quê, são burgueses religiosos. Todas essas superestruturas, elas vão influenciar na nossa subjetividade. E elas vão influenciar na nossa subjetividade como? Com as ideias dessa classe dominante. A ideia dessa classe dominante é o quê? A gente não precisa de mais Estado, a gente precisa de menos Estado. E olha, o comunista no limite defende que se extinga o Estado, sabe? O anarcapitalista também, eu acho. O limite é esse. No limite a gente defende que se extinga o Estado. Mas, para agora, enquanto a gente ainda tem uma classe muito forte que se contrapõe a nossos interesses, precisa do Estado sim. Precisa que ele garanta algumas questões fundamentais aí. E a gente vai brigar para que isso aconteça. Vai brigar para que isso aconteça, a gente tem que brigar também contra as superestruturas. A gente tem que brigar contra o discurso que chega através da mídia, o discurso que chega através do Zap, através daquelas mensagens. A briga é grande, hein? Então. E só se briga nisso organizando, né, a base. Não se briga nisso, tipo, só falando. Tem que organizar, não tem jeito. É um trabalho complexo. Bastante complexo. Eu acho que se vocês combinarem com os anarcocapitalistas, vocês chegam aí, velho. Vocês só precisam aumentar mais pessoas. Então, a gente brinca que os anarcocapitalistas, eles são neofeudalistas, né? Neofeudalismo. Porque o feudalismo, ele partia desse pressuposto, né, de cada um é dono de um feudo, eles se organizam ali, os senhores de feudo, entre suzeranos e vassalos, até que o suzerano máximo ali é o rei. Essa forma organizativa gestou os primeiros estados aí, né, que a gente conhece. Primeiro Portugal, Espanha, tal, e foi surgindo os outros. Esses estados modernos aí, que se organizaram em forma de primeiro monarca, mas depois virou república e tudo mais. O anarcocapitalista, ele não quer o Estado para agora. Só que se extingue o Estado dentro de uma situação capitalista de produção, o que vai acontecer é que quem é dono dos meios de produção vai cercar os lugares que ele acha que é dele e vai impor um novo Estado. Ele vai impor um feudo para ele, entendeu? Mas porque quem vai dizer que aquela terra é dele ou não é dele? Vai ser ele através da força. Não vai ter mais um Estado com um cartório lá falando, esse lugar é seu, está garantido pelo exército, está garantido pela polícia, está garantido pelo judiciário. Não vai ter mais isso. Mas a gente pode contratar esse serviço particularmente. Meu amigo, quem pode pagar, vai pagar e vão falar o que ele quiser. De novo, eu pegar o diabo. Mas isso não vai acontecer no comunismo pleno? Tem que fechar o programa. Para de fazer pergunta aí, que já deu horário. Querem fechar? A gente volta para falar? Volta. Demorou. Pô, Vinícius, obrigado aí. É muita informação, acho que a gente não abordou nem a pontinha. Eu só preciso falar das propostas para as caras. Demorou, quero voltar. Entrar em período de eleição, vamos fazer um novo programa. A gente faz vocês trazendo só seu plano. Como candidato, caso venha a ser efetivado mesmo, né? Estamos em período de pré-campanha. Mas obrigado aí, acho que valeu super a discussão aí. A gente não está aqui para bater em ninguém, mas a gente quer entender e levar a informação para quem está ali do outro lado, né? Tomar melhores decisões. E virar uns camaradas depois, né? Que vai lutar junto. Boa sorte, você consegue conhecer. O que me pega é a revolução. Não tô afim, cara. Pô, você vai amar ela ainda. Não vou sair da zona de conforto. Não vou sair da Vai passar que nem da zona de conforto foi para a zona de confronto. Vai passar que nem uma onda assim, Feitoso. Você vai ter que tomar uma lá. Não, provavelmente eu vou ficar quieto. Fugir pro outro lado. Eu vou fugir pro Mas que bom, obrigado, gente. Obrigado mesmo, sim. Obrigado, Vinícius. Deixa os contatos de vocês, do partido, seu, da equipe. Se você achar por bem aí, divulgar pro pessoal, fique à vontade. Bom, terminando aí, agradeço aí o convite, Felipe, Cleiton. A gente tem aí uma militância ativa aqui em Piracicaba, né? Em várias comunidades aqui, né, na cidade, lutando pela luta por moradia, organizando sindicatos, participando de movimentos culturais, da Casa do Hip Hop, do Slam, de vários lugares. São militantes aí que estão interessados em fortalecer aí os trabalhadores de todas dessas áreas de atuação. A partir desses lugares de atuação aí, como as comunidades que a gente atua, né, organizando para que essas pessoas não percam as suas casas, surgiram também militantes das comunidades. Estamos lançando aí pré-candidatos a vereadores. Então, busquem nas redes sociais a Serlândia,
que vai estar lá como Baianinha da Renascer, Baianinha, saindo pelo PCB também. E o Silvanei Ferreira. Dela também. Beleza, mando pra você. Manda E o Silvanei Ferreira, que é morador lá do Vitória Pantanal, também está saindo aí pré-candidato a vereador. Acompanha nas redes, acompanha minha rede e a do partido aqui em Piracicaba, Vinícius Benato, e Partido Comunista Brasileiro, PCB Pira. PCB Pira aqui. A gente coloca aqui, Não, não. vai ficar tudo na descrição aí. Depois você. Para você aí que não que não se conforma com a forma que a gente se organiza, que organiza a produção na sociedade, que acha isso injusto, consegue tremer de raiva com qualquer injustiça que qualquer ser humano sofre nesse lugar, se organize com a gente vai estar disposto a lutar e vamos fazer a revolução nesse país. É isso aí. Recados? Deixa o like, curte, compartilha. É isso aí. A gente quebrou meio. E não se esqueça do seu café Gorrone. Café de excelente qualidade. Marca um horário aqui com a gente, entre em contato, vem conhecer o estúdio e tomar um café com a gente. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu.